Minha primeira pergunta, você já até falou um pouco a respeito, está lá na efeitologia, na terceira linha, o efeito da moradia no campus da inverxologia nas escolhas de vida do inversor. Eu gostaria que você complementasse e fosse depois lá para a página 3, na numerologia, e desse uma palhinha nesses itens aí, que está bem, está muito bom essa numerologia. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto da numerologia, né? Está ótima. Se você puder. Claro. Em relação a essa questão do efeito da moradia no campo de infectologia, né, nas escolhas de vida do inversor, realmente, em parte, é muito daquilo que eu já falei, claro, só que abrange muito mais coisa também, né? Então, não é só o seu dia a dia, mas, por exemplo, nós somos do Rio de Janeiro, né? Então nós nos mudamos para Foz já com esse foco na moradia no campus, né? Então é algo muito específico. E o campus como um todo, ele tem toda uma rotina otimizada. Então vamos pensar da seguinte forma: por exemplo, eu tenho uma IC, né? E aí eu estou tendo evento, está tendo curso, uma série de coisas. E aí eu quero receber uma pessoa. Só que nem sempre eu posso receber qualquer pessoa, porque isso vai acabar interferindo no próprio OpenSemi do curso também. Só que agora a gente expande isso para um campus, né? Então, quando alguns pontos em relação ao ônus, que eu já comentei também, que tem relação com essa questão de escolhas, poxa, eu quero receber alguém na minha casa, mas a minha casa não é minha casa. Eu moro dentro de um campus, né? Essas visitas, por exemplo, elas vão influenciar? É coerente receber? Não é que eu não possa receber, claro que pode, mas tudo isso precisa avaliar o momento, quem vai vir, quanto tempo vai ficar, como é que isso vai funcionar, o que está acontecendo no local. Então, por vezes, a gente acaba filtrando algumas visitas também para não influenciar no campo, seja na rotina do dia a dia, seja num evento, seja numa dinâmica, não importa, um laboratório que esteja acontecendo, por exemplo. Então, diversas escolhas começam precisam ser pensadas. O tipo de trabalho que eu vou fazer, o tipo de parceria, o livro que eu vou ler. Então, eu quero montar uma nova pesquisa. Tá, essa pesquisa ela é convergente? Ela, nesse momento, ela vai mais ajudar ou vai atrapalhar? Então, todas essas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, da nossa forma de agir, da nossa forma de pensar, daquilo que a gente mexe, elas precisam ser reavaliadas, porque você está numa função. Da mesma forma, você não começa a fazer uma pesquisa, se você é um monitor de um curso, né? De um curso de INVEX, por exemplo, você não começa a fazer uma pesquisa seriaxológica enquanto monitor durante o curso. Ou você faz antes, ou você faz depois, mas não faz durante, né? Porque é uma questão toda de otimização também. Então, as escolhas que eu coloco aqui tem muita relação com todo esse processo. Então, a pessoa que ela se predispõe a morar no campus, ela tem que entender que ela está indo para uma função de amparador, de mantenedor. Então, durante aquele período de permanência, a vida dela, ela precisa ser convergente com tudo que acontece, né? E, claro, eu estou citando muito a questão do campinho de infectologia porque é o tema do verbete, mas qualquer outro campus, campus consciencial cêntrico, é a mesma coisa. A própria professora Cristina Aracá, que já mora há 17 anos, já que você falou. Morei 17 anos. Morou 17 anos. Ela tem as decisões dela, claro, mas nem tudo você pode fazer de qualquer maneira. Não posso, por exemplo, vou receber um familiar para morar comigo durante 3 meses. Não tem cabimento uma coisa dessas, né? Então, essas escolhas todas fazem parte da reflexão do morador no seu dia a dia e principalmente pré-morador, né? Tudo aquilo que está disposto ou não a fazer. Então, por isso que eu coloquei essa questão do efeito da moradia também nas escolhas, porque você também vai qualificando essa maneira de pensar, você vai começando a considerar novos tipos de variável. Então, as suas energias vão mudar, a sua cognição ela vai mudar. A gente não vai ficar mais naquela situação de que eu sou apenas uma consciência. Não somos apenas uma consciência, nós somos uma consciência que estamos numa condição intrafísica, só que existe um contexto multidimensional acontecendo ao meu redor.
Então, um dos principais efeitos é você ter mais essa própria vivência multidimensional no seu dia a dia. Porque os fatores a serem considerados não podem mais ser apenas intrafísicos. A sua ótica não pode, por mais que a gente conheça a conscienciologia, a gente sabe que muitas vezes o rolo compressor da vida faz a gente tenta forçar as pessoas a ficarem um pouco mais intrafísicas. Só que quando você mora no campus, você tem uma pressão oposta para justamente que você mantenha mais uma dinâmica multidimensional do que uma dinâmica intrafísica. Então, esse efeito é muito interessante, que vem muito a partir dessas escolhas também, da forma de pensar. Ricardo, enquanto você estava falando, eu estava pensando numa possível ponderação que a gente pode fazer, inclusive aproveitando a sua área da biologia, né? Então, me parece que o morador de um campo conscienciocêntrico, no caso aqui, né, do seu verbete de inversor, ele tem que considerar que ele é como se fosse uma célula no meio de um organismo maior, não é isso? Então, quanto mais organizada, funcional, otimizada, né, saudável, sob o ponto de vista holossomático, falando agora no caso da Consim, né, essa pessoa estiver, mais ela contribui de uma maneira sistêmica, né, para a organicidade desse campus, né? Então, parece que o morador do campus, ele atua ali, pode atuar, sim, de uma maneira orgânica, sistêmica, para contribuir para a organização, para a harmonia, para a sustentação, né? Ao passo que, fazendo uma analogia também, se tem uma célula por algum motivo disfuncional dentro de um determinado organismo, aquilo ali vai gerar um efeito no próprio organismo, né? E aí a pessoa, ou ela é expelida, né? Porque às vezes aquele vira um corpo estranho, não é isso? E é expelido ali daquele ambiente, né? Ou então, sei lá, né? O próprio ambiente ali ajuda na saúde daquela célula, né? Então, eu acho que essa relação do morador do campus com essa condição aí da biologia, talvez mais tarde você possa pensar em escrever alguma coisa, a partir da sua experiência. É um tema bem interessante, né? Que é o processo da mini peça do Max Mecanismo. Isso, né? Então, e realmente é isso mesmo, assim. Você tem uma função muito específica, você se torna uma das engrenagens, uma das células daquele corpo que é o campus de infecciologia. E realmente é interessante a gente avaliar esse ponto que você comentou, porque diferente de outros campos conscienciocêntricos, o campo de infecciologia ele tem alguns pré-requisitos, né? E um deles, que é o principal, é que a pessoa precisa ser necessariamente aplicante da técnica da Invex. E até a gente está no meio de um curso também que está tendo agora, que é a formação do Invexólogo, e está sendo falado um bocado sobre isso, o que é aplicar a técnica da inversão existencial. O que isso influencia, como é que isso funciona de fato? Porque se a pessoa ela se predispõe a esse trabalho, mas a própria Invex dela ela não consegue aplicar, não está aplicando adequadamente, ou ela acha que está aplicando e não está, por exemplo, o próprio campus vai gerar uma pressão, não é intencional, mas é a pressão extrafísica que tem em toda a IC e todo campo, e que isso vai ser ruim para a pessoa. Então, por isso que assim, a gente está sempre, não diria forçado, mas está sempre sob uma pressão para, olha, como é que estão suas recinhas? Como é que está a sua escrita? Como é que está a sua Invex no dia a dia? E se isso não está em xeque, a pessoa ela começa a se sentir mais desconfortável, ou ela tem o processo de saída, né? Ou às vezes ela consegue fazer um processo de virada também. Faz um processo de reciclagem muito grande, né? O próprio Alopensene ali vai promovendo e ajudando a pessoa no processo de reciclagem